Aí a gente vai discutir, vale ou não vale pagar 22. O Samuel Lino eu acho que seria um ótimo reforço pro Flamengo. Acho que seria um bom reforço pro Flamengo. O Flamengo tá precisando de um jogador ali. Tem 3 do lado esquerdo e não estão funcionando muito bem. É um jogador que tem uma boa idade, parte física dele é muito boa também. É um jogador versátil, também pode fazer a lateral, apesar de ter muito lateral, né? Mas muito lateral esquerdo, mas se precisar também pode fazer a lateral esquerda. Mas acho que ele seria mais um ponta esquerda mesmo no Flamengo. Gosto muito do jogador. Acho um jogador muito interessante. Já teve uma fase espetacular no Atlético de Madrid no ano passado, se não me engano, temporada passada, não é? Retrasada. Foi eleito o melhor jogador do Atlético de temporada Madrid, né? 23, 24. Foi uma ótima temporada dele com a camisa do Atlético de Madrid. Né? Até muita gente questiona, poxa, o Simeone não é muito fã dele, por quê? Não entendemos e tal. Mas assim, claro que é salgado, né? Acho um valor salgado. Isso dá pra você ponderar, mas eu acho que seria um baita de um reforço. Assim. Eu acho que seria um grande reforço. Eu curto muito que agora, pelo menos, é com pouco histórico de lesões, ou quase nada. Que bom que tá pagando 25 milhões e um jogador jovem que, cara, tem potencial de revenda, 25 milhões de euros. Tem um potencial ali de revenda e que pode colaborar muito pela versatilidade que a Rai trouxe. Ele pode fazer a ala ali. É claro que, Simeone, ponta dele, geralmente vai ter que fazer a ala em algum momento da vida. Ele gosta de 3 zagueiros, então em algum momento da vida vai ter que... O Joaquim Correia, que jogou lá, gostava muito dele também. O Joaquim Correia que também jogou na Inter de Milão no mesmo Exato. estilo. Também tá jogava no correndo Botafogo, no campo né? inteiro. Não tem jeito. Tá no Botafogo, não tem jeito, velho. Chegou a fazer Correia. ala também e tudo Coitado, mais. que não é jogador pra isso. Mas com o Simeone, meu amigo. Simeone qualquer um vira, né? Simeone você vai se transformar rapidinho. Fica tranquilo. Ou se transforma, ou um abraço. Seja muito feliz no seu próximo clube. Mas, Joãozinho, boa contratação. Vale a pena esses 20 ou 25 milhões de euros que a Rai trouxe? Cara, é aquilo. A gente sempre fala aqui do potencial de revenda e o Samuel Lino tem esse potencial de revenda. Eu não sei se eu garanto que vai vender pelo mesmo valor. Se pagar aí 20, 22 milhões de euros nele, não acredito que vá revender por esse mesmo valor. Acho que existe a possibilidade, mas não acho muito provável. Mas... o pouco prejuízo que deve ter na revenda, eu acho que o que ele entrega em campo é suficiente para justificar. Sim. Eu acho que ele é um muito bom jogador. Eu acho que ele tem muito a melhorar no Flamengo, porque hoje o ponto mais fraco do Flamengo é a ponta esquerda. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles desse elenco é essa dificuldade de achar um jogador para fazer exatamente o que o Felipe pede. E o Samuel Lino já atuou como meia esquerda, então também sabe jogar um pouco mais ali também como armador, apesar de ser muito bom como ponta. Tem passagem pelo Flamengo, né? Já tem título pela base do Flamengo, foi campeão da Copa Rio São Paulo 2018. Então, assim, já tem identificação, é próximo do clube. Acho que seria muito interessante, é um jogador que tem muita qualidade, já liderou muitas estatísticas quando jogava, né, na melhor fase dele na temporada passada e retrasada. Chegou a liderar em drible sucedido, a grande chance criada. Então, assim, é um jogador que entrega muito volume ofensivamente, que eu acho que é exatamente o que o Flamengo precisa hoje. É um ponta que parta pra dentro, que consiga criar jogada, que consiga criar volume de jogo sozinho. Eu acho que esse é o grande problema do Flamengo hoje. Talvez taticamente até consiga criar um bom volume de jogo, mas falta individualidade para potencializar o esquema tático do Felipe. Eu acho que o Samuel Lino é exatamente jogador para isso. A explosão, a velocidade. O Felipe, cara, ele prioriza mais isso do que até a parte técnica, tá? Óbvio que o cara não pode ser horroroso. Mas, cara, ele primeiro tem que ser... Não dá pra ser horroroso. O Cebolinha não está horroroso? Não, ele está. Mas ele não é horroroso. Mas ele está. Não, está. Não, eu citei ser. Ele pode estar horroroso. Mas ser ele não é. Eu digo, o Cebolinha tem uma boa fase. Tem uma boa fase. É que o Cebolinha está. 2016 Copa América, 2017 Caraca, Libertadores. Só que esse é o problema. A distância que tá disso. Até o Benfica tem ali um bom momento no Benfica, mas depois daquilo ali, meu amigo... Cara, o Cebolinha, eu já falei isso aqui, e pra mim é verdade absoluta. Ele só joga de uma forma, com ponta. A gente viu isso com o Tite. E nem assim tá jogando. Se ele não foi extremo desequilibrante... Irmão, não tem jeito. Cara, o melhor pra ele é ir pra um time que o Tite tá treinando. Falta confiança também pra ele. Ele é um jogador que precisa muito... Até o Felipe falou na coletiva, né? Que tem que dar carinho pra ele. Não é muito perfil do Felipe, essa questão do carinho, que a gente falou, né? sobre a Mas, parte de fato, ele é um motivacional. jogador que precisa disso. Tanto que ele foi render com o Tite, né? Que é um cara que é... Apaziguador ali, mas... Rendia com o Renato, Sim, em 2017. Exatamente, ele só teve esse contexto, então ele é até bom, mas nesse contexto só. Na verdade, ele é limitado, ele é bom, mas tem essa limitação. E fazer o quê? Faz parte.
Sobre o Samuel Lino rapidinho, só. Manda bala. Eu só não acho que essa questão do valor, as pessoas estão falando muito que é muito caro para um jogador que não é um 9 goleador. Mas eu concordo com o que o João falou. O ponto que o Flamengo mais tem dificuldade hoje é na ponta esquerda, que é onde tem o Michael e o Cebolinha, e às vezes o Bruno Henrique ali, se bem que ele também joga bastante improvisado. Então, assim, acho que você contrataria um cara que é na posição mais carente e um cara que, pô, é um jogadoraço. 25 milhões, seria 25 ou 30, né? Porque primeiro falaram 30, depois falaram 25, mas vou colocar 25 ali por baixo, né? 25 milhões de euros hoje é um valor, assim, cara, foi o valor que o Botafogo pagou isso, 3 milhões a menos pelo volante Danilo. O Danilo tava ali no Nottingham Forest, né? Pô, um time também pequeno da Inglaterra e veio por 22 milhões pro Brasil. 22 milhões de euros, um volante, cara. Então o Samuel Lino, ele pode não ser o 9 goleador, mas ele conseguiria ajudar o Flamengo na maior dificuldade do Flamengo hoje. E é um jogadoraço, pô, um jogador que já foi muito importante para o Atlético de Madrid, já foi eleito o melhor jogador da temporada. Essa temporada que a gente estava falando aqui, 23, 24, no Atlético de Madrid foi eleito o melhor. Foi importantíssimo pro São Paulo, é um jogador versátil também. Então eu não concordo com essa questão de, pô, muito caro, não vai valer a pena. Se o Flamengo tem dinheiro e está sendo responsável com essa contratação, se não é algo que vai prejudicar o Flamengo, né, que é uma decisão assim que está sendo no impulso e tudo mais, cara, eu acho super válido a contratação do Samuel Lino. Ele foi super bem também no Valência, tá? O Samuel Lino. Tá no... Sim, assim, ele tem 25 anos, tá no Atlético de Madrid. É difícil, é meio que esse o valor do mercado, realmente, né? O futebol tá caro, tá muito caro. Se a gente pegar, foi o que, 6 anos atrás, quando o Flamengo comprou o Gabigol, por exemplo, o Gabigol não era nem destaque, né? O Flamengo pagou quase 18, foi 16 e pouco, 17. Então, botando aí as correções, né? Mas o Gabigol era um 9, jogador de finalização e tal, tudo bem, tem esse ponto. Mas hoje, né, a gente tem visto muito do futebol, ponta esquerda ser um jogador fundamental nos times. E é o que o Felipe, a gente falou, ele quer isso no time dele. Então, de fato, não deixa de ser caro, é caro, mas é o valor que tem sido do mercado, principalmente num jogador desse. Ele vai chegar com a pressão semelhante à do Vitor Roque, mesmo que posições meio que diferentes ali, mas o valor em euro é igual, né? Se for 25 milhões mesmo. E, cara, o Vitor Roque tá numa pressão absurda. Até o Abel Ferreira falou, né? Que ele tá carregando um piano lá nas costas. 50 quilos nas costas. 50 quilos nas costas. Tá carregando. Ele marcou o gol, né? Na partida anterior, a do Fluminense, mas o gol foi dado como gol contra por causa do desvio. Mas marcou contra o Fluminense. Encerrou em jejum contra o Fluminense. Pois é, mas, na saída errada do Martinelli. 25 milhões de euros, tu não tem muito tempo de se adaptar, não, amigo. Tu vai ter que chegar jogando. Senão, imagina a partida que o Samuel Lino jogue. Aí ele vai mal por algum motivo, entra o Cebolinha por um milagre, moleque. Entra, dá um corte, gol da vitória. Cara, eu já vi esse filme. O grande problema de um investimento tão grande assim é que, cara, ele tem que chegar e meio que já resolver. Pressão, né? Na época, por exemplo, do Vitinho. Eu ia falar isso. Sim, é a mesma coisa. Contratação mais cara, ponta esquerda. O Cirilo na época, que obviamente não foi isso, mas o Flamengo... Pra época era muito dinheiro, mas o Flamengo né? fez um investimento absurdo. O que não veio pra passar o Zico, né? Não veio pra passar o Zico. Não, ele não falou isso. Ele falou, eu não sei... Isso foi pior! Eu não sei se eu consigo chegar no porte do Zico.